pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Oftalmo Expert. Eu sou a doutora Viviane Sakata, médica oftalmologista. E eu sou a doutora Maria Cecília Scherer, também médica oftalmologista e host desse episódio junto com a doutora Viviane. E sejam muito bem-vindos. Hoje estaremos falando para vocês sobre fellowship no exterior. E para tanto temos dois convidados ilustres, Dr. Glauco Regiane Mello e doutora Ana Paula Canto. Sejam muito bem-vindos. Eu vou falar um pouquinho do currículo de vocês. Então, o Dr. Glauco fez fellowship de cirurgia refrativa na Cleveland Clinic em 2010 e 2011, oftalmologista pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná e professor associado da Universidade Federal do Paraná hoje. Mestre e doutor em cirurgia pela Faculdade Evangélica, fellowship de segmento anterior aqui no Brasil pela Universidade Federal do Paraná e cirurgia refrativa, então, pela Cleveland Clinic. Doutora Ana Paula Canto, oftalmologista pelo Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, onde foi preceptora de 2013 a 2020. Ela fez um Research Fellowship em 2010 e 2011 e Clinical and Surgical Fellowship em 2012 no Bascom Palmer, na Universidade de Miami. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo tempo de vocês de estar aqui com a gente. E nós vamos começar, então, perguntando aí para o Dr. Glauco, que é uma figura de referência, né, na formação hoje dos residentes e médicos oftalmologistas aqui no Paraná. Como é que foi a sua experiência? Porque você teve aí a benesse de poder fazer um fellowship aqui no Brasil e em seguida ir para o exterior, né? Perfeito, obrigado primeiramente pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, sempre que eu converso com os residentes sobre a possibilidade de fazer algo fora, eu sempre coloco que a gente tem duas possibilidades, né? A principal é para aquela pessoa que quer se aprimorar no exterior para voltar a trabalhar no Brasil, né? E essa acho que é a principal busca do pessoal que vai para fora. E nesse sentido, sempre um planejamento prévio é importante, ou seja, ao longo, né, do final da residência, ou mesmo ao longo da residência, conversando com os preceptores, conversando com o pessoal, buscando, vendo as áreas de maior busca, e sempre você tem a possibilidade ainda de terminar a sua formação aqui, né, fazer às vezes até um fellowship clínico aqui, como eu fiz, para na sequência você aproveitar ao máximo de um fellowship do exterior, que acaba sendo digamos, a cereja do bolo, né? O que a gente acaba pegando mais no exterior ou seja, que a gente aproveita mais, são aquelas áreas de mais alta tecnologia, que você aproveita mais quando você já terminou a sua formação aqui, né? Aprender a fazer uma cirurgia de catarata fora, às vezes é mais fácil você aprender a fazer aqui, que você vai ter até um número de cirurgias maior, os preceptores maiores, não faz muita diferença você aprender o básico aqui ou o básico fora, mas para você buscar aquele extra, aquele a mais, aquela ciência, aquilo que a gente não encontra aqui, é onde normalmente você vai aproveitar mais, né? Sempre existe a possibilidade também daquela pessoa que quer ir para ficar no exterior. E aí eu coloco aqui, olha, geralmente já passou o melhor momento, que era fazer residência fora, né? Visto que para você ficar nos Estados Unidos principalmente, você tem que repetir a residência lá. A maioria dos casos, eles não aceitam a validação da residência. Tá aí uma pergunta interessante, né, Dr. Glauco? Vale a pena fazer a residência no exterior? Você chegou a pensar nisso na tua carreira? Eu cheguei a pensar durante a graduação, mas assim, eu acho que se você planeja ficar aqui, não é o melhor plano, né? Eu já tive colegas e professores que fizeram a residência fora. Você tem toda a questão de validação depois aqui, que não é tão complicado, você pode fazer a prova de título depois, mas você geralmente já está desinserido do mercado aqui, né? Você aprendeu toda a parte fora, mas você não conhece muito na parte prática dos professores, da parte do trabalho do dia a dia, e acaba sendo às vezes difícil de você se inserir aqui. E de novo, a residência, que é a parte mais básica, lá não é muito melhor do que aqui. Você demora mais anos, residência nos Estados Unidos, 4 a 5 anos, você tem que normalmente fazer um ano de internato antes, que você vai rodar em clínica, cirurgia, né? A gente tinha uma colega que já era oftalmologista e que lá na Cleveland Clinic decidiu ficar lá nos Estados Unidos depois de ter feito um fellow de pesquisa lá, e ela já era residente aqui no Brasil, já tinha feito fellow aqui, fez o fellow de pesquisa. Quando ela decidiu lá, ela teve que fazer
tudo de novo. E o ano que eu estava lá, que ela era super expert graduada, ela estava passando na cirurgia vascular lá, fazendo um rotation na cirurgia vascular como doutorando, né? Porque tinha que passar um ano inteiro nessa parte geral, como se fosse um doutorando, para daí entrar na residência de mais 4 anos, 3 a 4 anos, para daí, eventualmente, às vezes até fazer um fellow depois. Então, se você, né, tem o objetivo de realmente ficar lá, o ideal é quanto antes você ir. Claro, lá é muito difícil na oftalmo, a vaga de oftalmo residente é muito concorrida. Então, é comum, às vezes, as pessoas que vão lá, as que mais têm chance vindo do exterior são aquelas que já têm residência em oftalmo, porque eles sabem que a pessoa já sabe. Mas você perde muitos anos, tá? A gente tem comigo, que fez o fellow clínico, que era um colombiano, ele levou praticamente 8 anos no caminho total, porque ele chegou lá da Colômbia também, tendo feito um fellow, residência na Colômbia, fez um fellow daí em Nova York, daí decidiu que ia ficar, tentou aplicar para residência, não passou, daí fez um ano do USMLE, fez mais um ano de fellow de glaucoma lá em outro hospital, e daí ele conseguiu ser aprovado, daí depois então de 3 anos que ele já estava nos Estados Unidos para fazer os 5 anos de residência. Nossa. Então, e quando eu estava lá, ele estava fazendo o fellow clínico daí ainda de tudo isso, assim, mas interessante para o nosso público, né, iniciantes e residentes em oftalmologia, que a ideia, na verdade, antes disso tudo, é se você quer ficar no Brasil ou não, né? Se você quer ficar no Brasil, primeira, né? Residência no Brasil, talvez um fellow no exterior, a gente já vai falar mais sobre isso. Agora, se você quer morar fora, aí sim, vale a pena você se preparar para isso. E me conta, Glauco, o que você acha que foi, assim, as principais diferenças entre um fellowship aqui no Brasil e um fellowship no exterior, além da parte cirúrgica? Você acha que na parte de orientação, na parte do dia a dia, isso tinha alguma característica? Eu fiz, né, a residência aqui no HC, e eu fiz o meu fellow cirúrgico num fellow que hoje é um pouco diferente, até de preceptoria, né? Hoje a gente vê muito mais presente a preceptoria do que no ano que eu fiz, foi em 2009 que eu fiz o meu fellow aqui, então já são aí 14 anos, acabava sendo mais livre. Por outro lado, éramos 2 fellows que éramos responsáveis pelo Hospital de Clínicas, Hospital de Olhos e Evangélico. Então a gente tinha um número de casos bastante grande. E existia também a preceptoria para casos, né, mais desafiadores, exatamente. Então, assim, foi um fellow de muito trabalho cirúrgico, então a gente operou bastante, e eu acho que eu pude aproveitar essa parte de aprendizado prático, e a minha ideia depois para frente era justamente fazer uma área que a gente não tinha muito acesso em fellow aqui, que era a cirurgia refrativa, e que é uma área que não depende tanto de habilidade cirúrgica. É claro que é importante, precisa fazer direitinho, mas era muito mais desafiador fazer os transplantes, fazer as cirurgias complexas que a gente fez no fellow prático aqui, e daí a gente chegando lá nos Estados Unidos já tinha uma bagagem grande de ter realizado esses casos desafiadores. Então você estava num nível, quando se comparava até com os outros fellows lá, que tinha feito mais transplantes, né? Eu tinha feito no fellow aqui, acho 130 transplantes, quase mais de 300 cataratas, contando com a residência. Então a gente chegava num nível, né, para discutir. Claro que parte teórica a gente era um pouco mais, não estava no mesmo nível de publicações e tudo mais, mas você chegava no nível que você tinha um certo respeito até pelo staff, o staff tinha um respeito por você, e você conseguia aproveitar aquela cereja do bolo que era justamente o que não tinha aqui da refrativa. A gente tem que chamar a atenção que no caso você foi para um lugar que era top, top nesse assunto, né? Então exatamente. Já é uma referência, você escolheu pelo assunto e onde você ia, né? Eu queria fazer cirurgia refrativa, né? E daí, durante esse ano de fellow, eu conversando com os preceptores, né? Agradeço até, o Dr. Hamilton me ajudou bastante também nesse momento em que eu era fellow lá, e conversei com várias pessoas e, né, foi colocado que a Cleveland Clinic era uma referência. Durante até o final da residência, eu fiquei ainda... eu sempre busquei, na verdade, fellow fora e contato fora. Então, mesmo antes na faculdade, como doutorando, eu consegui ficar o meu estágio de doutorando no Durhine, acompanhando lá. Depois, no final da residência,
residência no estágio exterior, eu fiquei em Pittsburgh. E que daí tinha o serviço de córnea já com transplante, que eu já sabia que eu queria segmento anterior. E mesmo lá ele me orientou, né, sobre as pessoas que poderiam fazer. Até surgiu a possibilidade de fazer um fellow que ele tinha indicado em Minnesota, de um colega lá. E daí, mas como eu tinha conversado daí com o pessoal aqui e eu queria muito refrativa, né, eu fui com a Cleveland Clinic, que é bastante reconhecida na área. Bem legal, bem legal. E nós temos aqui também uma experiência riquíssima, né, da Ana, que a Ana não fez fellow no Brasil, né? Você terminou a residência no Evangélico e já se lançou lá para o exterior. Conta pra gente como é que foi essa transição, como é que foi essa experiência lá no Bascom Palmer. Então, eu terminei o R3, fiz a prova de título num dia, 3 dias depois estava embarcando para os Estados Unidos, né, sem ter feito um fellow antes. Saindo de um hospital que não tinha tanto acesso à tecnologia, em que eu supria essa tecnologia faltante nesse hospital escola com um serviço particular, né, aqui de Curitiba. Mas a gente passar por um hospital sem tanta tecnologia, para um hospital de 6 andares, que é considerado o número 1 dos Estados Unidos há anos, foi uma experiência chocante, né? Você fala, nossa, existe tudo isso, um andar só de retina, um andar só de glaucoma, um andar só de córnea, né? E eu cheguei como um Research Fellow, né, com todas as dificuldades de você se mudar de país sozinha, né? Então, isso é um ponto que a gente fica chegando numa língua que não é tua língua nativa, por mais que você fale inglês, não é aquilo que do todo dia, não é como você estudou os livros, né? Que aqui no Brasil a gente estuda os livros em português normalmente. E com aquela coisa assim, você é um estrangeiro num hospital em que tem bastante pessoas fazendo um observership, né? Que é diferente. Então, lá as pessoas vão para passar 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Então, você tem que conquistar o teu lugar ali e mostrar que você é capaz de oferecer alguma coisa para eles também, né? Não só eles te ensinarem. Sim. Sempre uma troca, né? Sempre uma troca. Então, quando você vai aplicar para um fellow, você tem que pensar assim, até quando você vai fazer uma entrevista, quando você vai fazer uma carta de apresentação, né? O que você pode oferecer para eles? Eles querem saber, eles não querem só dar, né? Você tem que ter alguma troca. E nesse aspecto você tinha uma bagagem boa, né? Você sempre foi muito ativa, né? Sempre participei, né? A gente aqui com várias pessoas da oftalmologia, a gente fundou a Liga Acadêmica de Oftalmologia, primeira do Paraná. Então, a gente sempre estava fazendo cursos, desenvolvendo no congresso desde o meu primeiro ano de faculdade, acompanhando meu pai no consultório, meu pai no centro cirúrgico. Então, eu supria essa necessidade, né? E eu gostava de publicação, gostava de várias coisas. E a gente foi mesmo assim com um research que eu não sabia o que eu ia encontrar. Muito diferente do que é hoje, que você tem acesso aos vídeos, você sabe exatamente artigos, como que é o serviço, Instagram, né? como é que é. Canal do YouTube, tinha, né? Por mais que você perguntasse para uma pessoa que tinha ido antes de você, nem sempre aquela pessoa queria te passar as dicas da melhor maneira possível, né? E eu fiquei 2 anos como research. E daí eu apliquei para uma licença médica especial dentro da Universidade de Miami, em que eu consegui uma licença médica e mudança de visto, daí do visto de estudante para um visto de trabalho, para que eu pudesse fazer o mesmo Clinical and Surgical Fellowship que os americanos fazem. Né? Mas isso, Ana, você, até para o pessoal entender, não é o normal, assim. Não, isso, assim, é muito raro você conseguir fazer. Então, assim, de brasileiras que fizeram isso, tem a doutora Ana Luísa Hoffling, que fez isso há muitos anos, e eu. E aí, tiveram algumas pessoas depois de mim. Quando eu pedi para aplicar a primeira vez, eu tive uma negativa. Depois de umas 3 semanas, me reofereceram. Surgiu de você essa... eu perguntei, né? O não a gente sempre tem. Com certeza. É importante saber que os caminhos não são fáceis, Não são fáceis. Sempre, então, assim... Não é uma história bonita sempre, né? Quando eu cheguei, os meus primeiros 6 meses foram muito sofridos, né? Porque você tem que ter toda uma documentação, você tem carteira de motorista, você tem o teu aluguel, você tem várias coisas que não é só o bonito de você estar ali num hospital, né? Tem várias burocracias que você tem que fazer, nem sempre você pergunta, as pessoas te respondem, elas estão receptivas. Depois de 3 meses, geralmente você quer desistir, né? Você fala, o que eu cheguei a fazer pra casa. E eu peguei a fase de um chefe, que eu agradeço muito, ele me ensinou muito, mas eu peguei ele numa fase em que ele estava desenvolvendo laser de fio de segundo para catarata. Então, assim, ele estava muito focado naquilo.
né? E então, os 6 primeiros meses, eu cheguei a falar assim, eu entrava na sala e tinha um oi, não tinha um tchau, passava 10, 12 horas e ia embora. Eu entrava na biblioteca, pegava o livro e falei, então tá, então eu tô aqui com o meu tempo, eu vou aproveitar o tempo. Eu ia nas aulas dos residentes às 7 horas da manhã, eu ia aproveitando o tempo. E com isso, eu fui conquistando a confiança não só dele, daí ele não tava, porque ele tava viajando, eu ia na clínica do outro chefe, ficava lá, era prestativa. E com isso, eles foram vendo que eu podia ter alguma coisa em troca. Com certeza. Essa inteligência emocional, ela é algo muito importante, né? Porque você encontrou um cenário muito difícil, apesar disso você conseguiu ter calma, né? E poder se reconstruir ali e armar uma estratégia que funcionou. Porque você tá gastando para você estar ali, né? Então, existem diversas formas de você ter um financiamento de você estar fora, né? E na época, não, né? Eu falava assim que meu disclosure era meu pai, porque ele tava me bancando. Seu patrocínio, eu meu lembro disso. patrocínio, né? Então... Mas isso foi até o fim? Isso foram 2 anos. Daí porque daí no terceiro ano vocês recebem. Aí eu recebia. Então fica um agradecimento especial ao Dr. Marco Canto, né? Exato. Sempre. Né? Ele querendo que eu voltasse, eu querendo ficar, né? Sim. Mas... E daí você fala assim, nossa, eu tô gastando, tô investindo meu tempo, meu dinheiro aqui. E nem sempre é fácil você passar por aquilo. Mas quando você realmente quer, que você tem um objetivo, vai. Legal, né? Tem as suas dificuldades. Conta pra gente um pouquinho como foi o teu Clinical Fellowship. O Clinical Fellow foi o mesmo programa que os americanos mesmo faziam. Você operava? Operava, clinicava, tinha meu momento com os residentes, que eu fazia o tutorial deles, né? No ambulatório da residência. E foi um pouquinho diferente, porque, imagine, você tá num hospital que é o número 1 dos Estados Unidos, que as pessoas lá fizeram Harvard, fizeram Yale, Stanford, e você, onde você fez, né? Você fez uma faculdade no Brasil, né? E tudo depende, eu sempre falava para os residentes na época, não interessa onde você está fazendo a sua residência, interessa como você está fazendo a sua residência, entende? Não adianta você estar no melhor lugar do mundo e você não se dedicar, porque você vai estar perdendo aquela oportunidade. Então, se você não está no melhor lugar, faça acontecer, vá atrás, hoje é muito mais fácil. O que a gente precisa são os pacientes, isso não tem como abrir mão, né? Exatamente. Mas uma vez que você tem o paciente, estude, né? Aí depende de você, né? Aprenda não só a técnica, a teoria, mas aprenda a como ser um bom médico humano, oftalmologista também, né? A entender o paciente. As diversas habilidades, diversas habilidades. Que a gente precisa ter. Bem legal. E como é que vocês conseguiram? Vamos lá, o Glauco, voltar pro Glauco, depois a gente volta pra Ana. Como é que você conseguiu o Fellow? Olha, eu sempre coloco que assim, para você conseguir, você tem que ir atrás. Então, assim, conversar com as pessoas, né? De novo, praticamente todos os preceptores vão ter algum contato com alguém de fora, né? Por exemplo, só trazendo agora para mais atual, um R3 agora que estava no estágio externo, que é o Gabriel, ele queria fazer um estágio na área de segmento anterior. Um colega que era Research Fellow comigo, que era da França e hoje ele está em Israel, daí ele é chefe lá do serviço de refrativa lá, daí eu falei, olha, você não recebe o colega para ficar aí 3 semanas, né, para fazer o estágio, e poxa, ele aceitou e ele ficou lá as 3 semanas, então assim, uma porta vai abrindo a outra, geralmente, né, conversando com os preceptores que você tem ao longo da residência, dizendo o que você quer fazer, a tua área, esse é o jeito mais fácil, tá? Existem os outros caminhos também das instituições, como tem a ICO, que é o conselho, né, o ESCARS, tem alguns programas que você pode fazer daí fellows até patrocinados, mas são situações, geralmente são fellows mais curtos e que, né, você vai para um local que eles definem aonde é, né? A própria cirurgia de refrativa, que é a ISRS, também tem alguns programas de fellow, então eu diria que você buscando, você consegue. Nem sempre vai ser remunerado, né? Boas partes, o meu não foi remunerado. Se eu quisesse ficar mais um ano, ele falou, olha, você não quer ficar mais um ano? E eu já tinha feito meu fellow aqui, eu já tinha a ideia de abrir a clínica aqui, então eu, né, eu aproveitei, agora eu quero voltar para o Brasil, então eu acabei não ficando. Né, eu acho que o caminho é um pouco diferente da Ana, chegamos no mesmo lugar, mas que né, realmente eu acho importante as duas coisas. Você fazer só o fellow de pesquisa
sem ter essa base clínica, acaba fazendo falta. Legal. Só para quem está escutando a gente, ICO é o International Council of Ophthalmology, né? E o outro é o ASCRS? Tem o do ASCRS, né? que é a Sociedade Europeia de ASCRS, Catarata e Refrativa, tem meio associação, e tem o ISRS, que é a Sociedade de Refrativa, International Society of Refractive Surgery, que também tem alguns Bem legal. programas. Às vezes a gente usa siglas que é muito habitual, mas as pessoas que escutam não sabem, né? E você, Ana, como é que foi o caminho para conseguir o Fellow? Então, eu estava terminando meu R2 e a minha ideia era fazer um Fellow em Curitiba mesmo, né? Era um segmento anterior, que era o HO, HC, evangélico, todos juntos. Mas o Dr. Hamilton Moreira me propôs que eu poderia fazer um Fellow fora e naquele momento do R2 isso não se passava pela minha cabeça, era uma coisa mais difícil. Mas eu comecei a estudar a ideia no R3 e comecei a procurar hospitais que entrassem dentro daquilo que eu gostaria, né? E daí eu escolhi o Bascom Palmer para aplicar. Então, foi quase um ano de aplicação das provas, de contato. Por mais que eu tenha tido essa ponte entre o Dr. Hamilton e o Eduardo Alfonso, que é o diretor do Bascom Palmer, você precisa passar por todos os critérios de aplicação. Não, ele é de Porto Rico. Então, né, ele é de Porto Rico, mas ele fez tudo nos Estados Unidos. E lá esse é outro desafio, né, no Fellow ali, no Bascom Palmer, porque eu cheguei pensando em português, né, escrevendo em inglês e falando em espanhol, porque a maioria dos pacientes lá são muitos latinos, né? Então, essa é outra coisa de diferença. Então, tem bastante cubano, tem bastante porto-riquenho lá também. Mas não bastava só um contato, tinha que ter uma aplicação, alguma coisa mais... Você tem que entrar dentro do site deles, falar, ter um contato para você fazer carta de apresentação, para você ter uma carta de recomendação, você tem que aplicar para o visto, eles têm que te mandar forms diferentes para você preencher, para você cumprir critérios. Mas não tem nenhum tipo de seleção, assim não, né? Prova, essas coisas não teve prova, mas você precisa que naquela época, né, foi em 2009 que correu o processo, que o chefe te aceite. Então, assim, tinham diversos chefes dentro da CONE, do segmento anterior, e cada um tinha seu fellow, né? Seu research fellow. Baseia-se muito, então, na tua referência no Brasil, né? É ele que atesta a tua capacidade técnica, vamos dizer assim. A pessoa que vai te indicar. Isso, a pessoa que te indica. Vou até fazer que se responsabiliza por você. No meu caso, então, quando eu iniciei o Fellow clínico, eu já falei que eu gostaria, fiz, né, com o Dr. Hamilton, então, como até citei antes, eu falei, olha, eu realmente gostaria de fazer um Fellow fora e em cirurgia refrativa. Eu lembro até na época que daí ele conversou com o Dr. Wallace Chamon, que é de São Paulo, da Unifesp, e que daí tinha um contato com o Kruger, né? Então, e daí tinha indicado e fez essa ponte lá do Wallace Chamon com o Kruger, e daí ele aceitou, e daí a gente manda todos os forms aí, leva alguns meses aí para você, tem que vir um formulário de lá, para daí você levar na embaixada e fazer o visto, né? Então tem toda uma burocracia, mas é a partir do aceite do chefe de lá. Né? E agora eu tô pensando do outro lado, assim, né? Pensando assim, imagina você vai lá e conversa com alguém que você conhece, assinando, né? Que o teu residente quer ir lá, você vai falar que ele é muito bom, né? Muito interessado, né? Você deve ficar um pouco também apreensivo, né? Mas eu acho que você já seleciona, né? Eu acho que o convite veio do Dr. Hamilton para Ana Paula, porque ele já conhece, uma pessoa com potencial, exato, comprometida, que não vai chegar lá e sumir, né? Eu acho que a responsabilidade maior essa responsabilidade, né? Porque eu lembro que eu fiz uma parte, um ano na Duke, né? E no final do meu estágio, o Terry King falou assim, nossa, a maioria dos fellows que vem aqui aparece uma semana e depois não aparece mais. Você veio todos os dias, né? Eu falei, sim, né? Então, imagina a responsabilidade eu penso, se eu for falar para alguém ir para lá, tem que ser alguém que realmente eu conheça e saiba que é responsável e bom, como então, vocês sabiam de vocês, né? Fica também um agradecimento especial ao Dr. Hamilton Moreira, né? Que coincidentemente... Que confiou neles, né? Sim, coincidentemente hoje nós temos duas pessoas do segmento anterior, né? Em Curitiba nós temos grandes referências aí na oftalmologia, mas acho que nessa época realmente era o Dr. Hamilton que acabava intermediando tudo, né? Muito joia. A gente tem poucos minutos, então queria que vocês fizessem 2 pontos positivos e 2 pontos negativos cada um do fellowship no exterior. Quem começa? Bem, vamos lá. Vou começar pelos negativos, né? De negativos, acho que é realmente
a parte de afastamento da família, né, de pessoal, é algo pesado, principalmente eu que nunca tinha saído de Curitiba, não tinha nasci aqui, fiz faculdade aqui, tinha feito tudo aqui, então geralmente ali, como eu falei, naquele 3, 4 meses que tá muito longe para você voltar, né, e você já viu como é que era, já conhece, e você tem que ter uma energia ali interna para você seguir, então é uma parte, esse afastamento eu acho que é um ponto negativo. Como outro, assim, você tem que ser muito proativo, porque realmente se você não for para eles, se você não estiver lá e não fizer nada, praticamente não faz. Claro, eles vão, poxa, não me mandem mais gente aqui, porque mandaram aqui e não fez nada, né? Mas acaba que você não tem, assim, principalmente na parte do fellow de pesquisa, alguém te cobrando todo dia, como você tem na residência, que você tem que ir no ambulatório, tem que fazer tal coisa. Então, se você não for proativo, você tem que tirar ali a energia de dentro, né? Como ponto positivo, eu vou dizer assim, a vivência de coisas diferentes, de maneiras diferentes de ver e fazer, é bem diferente. Então, assim, até aquelas coisas bobas de todo mundo, você passa o ponto de um jeito porque pega o porta-agulha de um jeito porque o teu R+ fazia e porque você olhou fazendo e que era assim, não tinha outra maneira de fazer. E daí às vezes você chega lá e vê, nossa, mas ele passa de outro jeito aqui, segura de um jeito diferente, né? Então sempre essa troca de experiências eu acho que seria o grande ponto positivo de você estar fora. E claro, aquilo que eu coloquei de você ver um a mais, né? De você ver coisas que os teus colegas do dia a dia não estão vendo, né? Então de poder ir a fundo na pesquisa, se dedicar, né? De ler muito artigo, que são coisas que quem está aqui e às vezes acaba não tendo tanto tempo disponível para isso, porque tem um monte de atividade, né? Tem aí desde familiares e coisas, você não para aqui o dia inteiro. Quando você está lá, só você e não está a tua família, você tem muito mais tempo disponível, bem legal, então você consegue bem legal mais esse a fundo. ponto. Bem joia. E você, Ana? Então, 2 pontos negativos. Eu acho que a parte financeira, em 2 lados, né? A parte de que você tem que se sustentar lá, se você não conseguir uma bolsa ou um doutorado sanduíche, que tenha, né, alguém para te bancar. Então, você vai ter que se bancar, então você tem que fazer um planejamento financeiro antes. O financeiro do que quando você volta, que aqueles colegas que ficaram já têm uma vida mais estruturada e você está ainda começando, né? A outra parte negativa por exemplo, eu quando fui fazer uma prova de concurso, o meu Clinical Research Fellow não contaram para aquela pontuação no concurso público, né? Porque não era reconhecido pelo MEC. Então, se você tem vontade de fazer um concurso, né? E já existe um edital hoje, dá uma olhadinha para ver se aquilo que você vai fazer vai contar. Porque senão você ficou tanto tempo achando que ia contar e não vai, né? Então, esses são 2 pontos negativos. Pontos positivos. Uma rede de networking maravilhosa, né? Então, se você vai para um hospital como Bascom Palmer, que passam observerships do mundo inteiro, rodam vários, não só os americanos, você conhece gente, né, chefe de serviço do mundo inteiro que acabam indo lá para dar uma palestra. Tem um laboratório de pesquisa junto. Então, eu queria fazer uma pesquisa clínica, eu preciso de um aparelhinho para fazer tal coisa. Você vai ali no laboratório da física, eles fazem aquilo, tipo, em 2, 3 dias. Então, isso é uma realidade que a gente não tem no Brasil, eu acredito, né? E também de você poder testar novas tecnologias. Então, era um hospital que tudo que era novo ia para lá. Então, você testava o Varium quando lançou com outro nome, você testava o laser de femtosegundo, que foi a primeira a operar com laser de femtosegundo, porque meu chefe me mandou para a Alemanha, me mandou para Porto Rico para operar. Então, são várias possibilidades de você experimentar o que ninguém tinha até então experimentado. Muito joia, muito joia. Acho que, sem dúvida, o fellowship no exterior é uma experiência que nada substitui, né? O networking realmente é impagável, né? A experiência pessoal, eu acho que acrescenta muito na vida também. Mesmo as dificuldades. Mesmo faz você crescer muito. Muitas dificuldades, outra pessoa, né? Porque eu realmente não tinha saído que nem do Glauco, né? Sair de casa é muito fácil. Você tá na casa da mãe, assim, se você tá ali, né? As coisas acontecem. Você tem que fazer acontecer, né? E acho que abrir um pouco, né, a cabeça, assim, né? Você vê outras... Ver o mundo, ver outros desafios. De outros desafios, né? Acho muito, muito rico. Talvez se você colocar na ponta do lápis, assim, de custo, talvez não pague, mas a experiência não tem, né, não nada comparado. Assim. Exato. Muito joia, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que quem está ouvindo tenha gostado, né?
o dividir dessa experiência, que é muito rico, ter a oportunidade de todos, né, terem essa informação tão útil para planejar sua carreira. E mais uma vez, muito obrigada e até a próxima aí. Logo vocês estão de volta aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada mesmo.